Então vamos lá, gente. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Então a partir de agora eu não tenho mais contato com vocês, visual. Quem tem problema com imagem e áudio, escreva apenas as perguntas aqui no chat, tá? Quem não tem, pode falar à vontade, perguntar à vontade, mesmo pelo chat. Vocês podem participar da aula. Novamente aqui, ó, o link para registro da presença de vocês, tá? Então vamos lá. Bom, na aula passada nós começamos a estudar a estrutura anatômica do ouvido. Então, o sistema auditivo ele é basicamente subdividido em duas grandes regiões. Nós temos lá o sistema auditivo periférico, compreendendo aqui nesse desenho a orelha externa e a orelha média e interna. Então, nós temos esse conjunto de 3 segmentos do sistema auditivo que vão compreender aí a audição periférica. Ih, gente. Tá. Que vão compreender a audição periférica. E a audição periférica ela vai ter uma função. Ela tem a função justamente de captar as ondas sonoras, conduzir essas ondas sonoras até o ouvido interno. E no ouvido interno, a gente vai ver daqui a pouco, lá no interior da cóclea, nós temos um sistema de conversão das ondas mecânicas em potenciais de ação. Então nós vamos ter nervos sensíveis aqui à audição que vão agora conduzir essa informação até o encéfalo. E aí vem a segunda parte do sistema auditivo, que é o sistema auditivo central. No sistema auditivo central nós vamos ter a decodificação das sensações produzidas pelas ondas sonoras, que nós vamos chamar de som. E nesse processamento, nós vamos identificar. Nesse processamento, nós vamos identificar a localização da fonte sonora, a intensidade dessa fonte sonora, vamos discriminar as frequências, nós vamos entender, nós vamos perceber se o som é grave, se o som é agudo, se o som é forte ou é fraco, que direção ele está vindo. Nós conseguimos selecionar uma fonte de um barulho. Então, aquele caso da festa, nós estamos participando de uma festa e de repente tem lá uma voz que a gente quer se concentrar nela por N motivos, ou porque estamos apaixonados, ou temos uma simpatia pela pessoa e queremos conhecer melhor, ou a pessoa citou o nosso nome, e aí a gente consegue, naquele barulho intenso, com música, com outras pessoas conversando, sei lá, copo caindo, quebrando, a gente consegue isolar aquela frequência e a gente consegue sequencialmente acompanhar a conversa lá do camarada ou da camarada, tá? Então, o sistema auditivo periférico, ele tem essa função. Ele vai captar as ondas sonoras, vai conduzir essas ondas sonoras a tal ponto que ela vem aqui, ó, mover um líquido no ouvido interno, e aí no ouvido interno nós vamos ter a conversão dessa onda mecânica em potencial de ação. E esse potencial de ação, que é um impulso nervoso, vai ser conduzido por nervos periféricos, nervos aqui auditivos, até o processamento em estruturas do cérebro, tá? Deixa eu ver quem está entrando aqui. Bom, então na aula passada a gente viu também sobre a orelha externa. A orelha externa ela não é um simples apêndice. Na verdade, a orelha externa ela tem uma função importantíssima. Ela tem função de funcionar aí como um coletor dessas ondas sonoras. Ela amplifica determinadas frequências, frequências agudas, frequências altas, porque ela funciona ali como uma caixa de ressonância. A gente viu que a orelha externa ela participa na localização do som. O fato de nós termos duas orelhas, dois sistemas auditivos em termos de pavilhão auditivo, a gente consegue identificar a localização do som pela diferença
e pela diferença no tempo de chegada dessas frequências às nossas orelhas. Então, se a fonte sonora está posicionada imediatamente à frente, essas ondas sonoras têm a mesma distância nos dois pavilhões, nós não vamos perceber assim a diferença da chegada dessas frequências sonoras. Agora, se essa fonte sonora ela está um pouco afastada do centro, ou seja, ela está obliquamente à nossa orelha, ela vai estar sempre próxima a uma orelha e não a outra. Então existe uma diferença de tempo. Aquela posição mais próxima, por exemplo, da orelha direita, o som vai chegar mais rápido na orelha direita do que na esquerda. Essa diferença do som ela é um fator importante para nós distinguirmos onde está essa fonte sonora e nos localizarmos. Isso é importantíssimo, por exemplo, numa relação predador-presa. Ora, o animal ele vai conseguir identificar a direção onde o predador está chegando. Se você está atravessando uma rua e de repente vê uma buzina, mesmo você olhando para o lado contrário, você consegue captar que o som está mais próximo, sei lá, do seu ouvido direito, e aí você rapidamente olha e toma uma atitude. Então, a localização da fonte sonora, ela é importantíssima. Hoje nós vamos ver o segundo segmento aqui da orelha externa, que é o canal auditivo, ou meato acústico externo. Então, esse meato acústico externo, ele na verdade tem um formato cilíndrico, ele vai se iniciar na concha, que a gente viu que é uma depressão que existe central na orelha, no pavilhão auditivo. Então ele tem o início na concha e ele vai até uma membrana chamada de tímpano. E esse conducto auditivo, esse meato acústico externo, ele é permanentemente aberto. Com isso, nós teríamos o perigo de entrar bactérias, de entrar agentes patológicos que venham infectar essa região. Por isso, essa região ela é coberta de pelo. Então, ela é coberta de pele, óbvio. Nessa pele, nós temos glândulas sebáceas. E essas glândulas sebáceas, elas vão produzir ali o que a gente chama de cerúmen. O cerúmen é importante para fixar, porque ele acaba funcionando como uma adesão, essas bactérias que estão entrando naturalmente com ar dentro aí do meato acústico externo. Além disso, esse cerúmen ele tem ali substâncias antibacterianas, então ele consegue, através dessas substâncias, matar essas bactérias. Bom, mas nós vamos perceber também que o objetivo aqui do meato acústico externo é conduzir essas ondas sonoras a tal ponto que ela venha incidir sobre o tímpano. Quando a gente analisa a estrutura do tímpano, a gente pode perceber que o tímpano é uma membrana redonda, certo? Uma membrana que boa parte dela é rígida, porque é constituída de 3 camadas e é uma camada rica em fibras. Então, essa parte aqui mais inferior, ela é muito densa. Agora, essa parte aqui superior, ela é flácida. Então, o som, na verdade, ele vai ser incidido na parte densa do tímpano, porque ele precisa vibrar essa membrana. E uma das funções do meato acústico externo é aumentar a intensidade, principalmente das frequências altas, relacionadas ao som agudo, porque essas sequências elas são, entre aspas, fracas. Então perceba o seguinte, você tem os sons graves, esses sons graves eles são sons intensos, então eles vão se chocar lá na membrana timpânica e eles vão causar vibração. Mas as ondas agudas, elas precisam ser amplificadas. Então, o meato acústico externo, ele funciona como amplificador de ondas. E como isso se dá? Como isso se realiza? Em todo tubo, nós vamos ter uma frequência que é própria do tubo. Existe um ar aprisionado aqui. Então, existe uma frequência que a gente vai chamar de frequência natural. Então, quando determinadas ondas sonoras atingem e são captadas e conduzidas no meato acústico externo, essas ondas elas podem ter a mesma frequência das ondas que estão aqui e que são naturais a esse conducto.
Bom, se elas tiverem a mesma frequência, elas vão vibrar em maior intensidade. É o que a gente vai chamar de fenômeno da ressonância. Então veja bem, essa ponte aí, ela tem uma frequência própria, ou seja, ela tem ali, já que ela é elástica, ela tem uma vibração numa frequência própria. E aí, determinada oscilação causada pelo vento fez com que houvesse ali uma espécie de ressonância, porque a frequência aí da oscilação desse vento tinha a mesma frequência da onda. Quando isso acontece, quando uma energia é incidida no sistema e essa energia tem a mesma frequência da frequência natural encontrada nesse sistema, vai haver o que a gente chama de ressonância. A frequência natural ela vai ser ampliada. Então nós estamos vendo aqui nesse gráfico que isso está acontecendo. Veja bem, nós temos aqui uma energia incidida nessa mola, uma energia cuja frequência é a mesma frequência da oscilação dessa mola. Opa, o que acontece com as amplitudes? Elas vão aqui, ó, no mecanismo sinérgico aumentar. Bom, se aumenta e acaba excedendo a capacidade elástica do material, o material acaba fazendo o quê? Desabando, tá? No caso aqui da ponte, a ponte foi destruída por esse fenômeno da ressonância. Mas para nós entendermos a ressonância, todo material elástico, eles vão ter dois tipos de resistências. E essas resistências nós vamos chamar de reatância. A resistência da massa, ou a reatância da massa, e a resistência do amortecimento, ou a reatância do amortecimento. Nós temos as fórmulas, eu não vou chegar muito nessa questão de fórmulas, porque não convém aqui no nosso curso, mas é importante vocês saberem como se calcula a frequência natural, tá? A frequência natural do sistema. Bom, a resistência mínima desse sistema vai se dar quando a resistência de massa equivale à resistência elástica. Então, veja bem, resistência de massa é a resistência que esse material tem associada à inércia dele. A gente sabe que um objeto parado, ele tende a permanecer parado. Um objeto em movimento retilíneo uniforme, se não tiver nada que o interrompa, ele tende a continuar em movimento retilíneo uniforme. Então isso é a propriedade da inércia da matéria. E aí, quanto maior a massa, maior a inércia, é óbvio. Se, por exemplo, um fusquinha enguiça no meio do caminho, a gente vai ter ali certas quantidades de pessoas para empurrar esse fusquinha. Agora, se for um caminhão, nós vamos precisar de mais pessoas para empurrar esse caminhão, porque a massa dele é maior, ou seja, ele oferta uma resistência maior ao deslocamento. Então, nós vamos precisar de uma força maior. Se nós olharmos aqui a fórmula, ó, XM, tá? Reatância da massa, a gente vai ver que a resistência da massa, a reatância da massa, ela é diretamente proporcional à massa. Então, quanto maior a massa, maior a resistência, tá? Agora, a gente tem a reatância elástica. Essa reatância elástica, novamente, ela tem a sua frequência. E aí, o que nós sabemos? Que quando a resistência da massa se equivale à resistência elástica, nós temos aqui um sistema com a resistência mínima que ele pode ter. E ali, calculando a frequência, nós vamos ter a frequência natural desse sistema. E aí, por exemplo, o que faz aquela taça quebrar quando uma frequência apropriada é incidida sobre uma determinada taça de cristal? Essa energia que vai ser incidida, a frequência dela tem que ser equivalente à frequência com a qual as moléculas que formam a taça estão vibrando. Se essa frequência é equivalente, essas moléculas vão vibrar mais, vão ter maior amplitude, e aí a elasticidade do cristal vai ser ultrapassada, aquele cristal vai, pá, quebrar. Certo? Deu para entender isso, pessoal? Professor, eu consegui entender o conceito, a explicação, mas a fórmula não. Tá. A fórmula é uma questão da gente não explorar, porque não é um curso de física, tá?
mas o que vocês têm que entender é que para se calcular a resistência da massa, nós temos aqui esses parâmetros que influenciam na resistência, a frequência e a massa. E a gente consegue ver aqui na fórmula o seguinte, supõe aqui que o denominador, se fosse uma fração, seria 1. Então aqui nós temos apenas o numerador. Ora, todos os fatores e valores que estão no numerador, ele vai ser diretamente proporcional ao fator que está do outro lado da equação. Então aqui nós vamos ter que a massa ela é diretamente proporcional à reatância. Aqui no caso a frequência é diretamente proporcional à reatância. Quando a gente vai lá na resistência elástica, a resistência elástica ela está associada à energia. Ou seja, quanto maior a energia, maior vai ser a capacidade de vibração desse sistema. E aí nós vamos ter que, inversamente proporcional, está a frequência. Então, quanto maior a frequência, menor é a resistência. E aí, o que eles entenderam? Eles entenderam o seguinte, para nós encontrarmos a frequência natural, nós precisamos das condições mínimas de resistência desse sistema. E essas condições mínimas, elas são dadas quando se equivale a reatância da massa com a reatância elástica. E aí vocês substituindo pelos fatores da fórmula, a gente consegue chegar aqui na matemática ao isolamento da frequência, e a frequência ela vai ser igual a essa equaçãozinha aqui, que a gente não precisa gravar, tá? Mas essa frequência aqui, ela está dizendo o quê? Ela está dizendo o seguinte, que ela é inversamente proporcional à massa. Quanto maior a massa, menor a frequência. Quanto maior a energia, maior a frequência. É isso que ela está dizendo. Agora, o que vocês precisam saber? Vocês precisam saber o seguinte. Quando uma energia é incidida no sistema, essa energia ela vem com uma frequência. Se essa frequência for equivalente à frequência do sistema, existe ali um sinergismo. Então, as moléculas que formam o sistema, elas vão vibrar muito mais, com muito mais amplitude, mais intensidade. Isso pode causar a destruição do sistema, caso o sistema não resista a essa vibração. Agora, no nosso caso aqui, por que isso é importante? As ondas que tem ali, que são causadas por frequências agudas, ou que têm frequências agudas, elas, quando alcançam aqui a concha da orelha externa e quando alcança o meato acústico externo, elas vão ser ressonadas. Ou seja, as frequências naturais aqui, elas têm ali a mesma intensidade das frequências agudas que incidem e entram aqui nesse conducto. Então essas frequências elas vão ter uma maior amplitude. Qual o significado disso? O significado disso é que essas frequências agudas vão, após o fenômeno da ressonância, incidir sobre o tímpano e conseguir vibrar o tímpano. Conseguir vibrar a membrana timpânica. Se isso não fosse possível, nós não conseguiríamos ouvir as frequências agudas. Então, o meato acústico externo ele está amplificando as frequências agudas. E isso permite que a gente detecte e tenha a percepção do som associado a essas frequências agudas. Tá? Agora, olha só, veja bem. Nós temos a membrana timpânica, tá? A gente vai entrar agora nesse assunto. Nós temos uma cadeia de ossículos e esses ossículos estão ligando a membrana timpânica ao ouvido interno. E aí a gente vai ver que existe uma membrana aqui que quando o ossículo ele bate nessa membrana, essa membrana ela vai entrar na estrutura aqui do caracol. Quando ela entra na estrutura do caracol, ela movimenta um líquido que tem ali dentro para frente. E depois, esses ossículos puxam de volta essa membrana. Então, na verdade, o que está acontecendo? O objetivo do som das ondas sonoras, quando captada pela orelha externa, pelo meato acústico externo e pelo pavilhão auditivo, é fazer vibrar a membrana do tímpano.
O tímpano, por sua vez, vai vibrar esses ossículos. Esses ossículos funcionam como alavanca. Eles vão empurrar uma membrana que tem no ouvido interno e vão fazer movimentar todo um líquido que tem ali dentro dessa membrana. Essa aí é a arquitetura do que está acontecendo no ouvido externo, ou seja, no ouvido periférico, tá? Então, para sintetizar, quais são as funções da orelha externa? Primeiro, a orelha externa ela é composta pelo pavilhão auditivo e também pelo meato acústico externo. E a função dela é coletar o som, coletar essas ondas sonoras, fazer com que essas ondas sonoras sejam conduzidas até a membrana timpânica, para fazer vibrar a membrana timpânica, e com isso nós temos aqui ainda um aspecto de proteção, porque nós temos substâncias que vão fixar as bactérias e até matar essas bactérias e outros agentes patológicos, uma função de aumentar a amplitude das frequências agudas, isso aí facilita a percepção dessas frequências agudas, tá? E além disso, a orelha externa pode funcionar como um localizador da fonte sonora e um resfriamento do corpo. Pode falar. Professor, semana passada que você estava falando que aqui o canal, aí tinha 3 ossinhos aqui, que é o que vibra. Aí você falou agora de uma membrana. Então, além dos ossinhos, tem uma membrana que também ajuda. Tem. A gente vai chegar agora nela. Desculpa. Nada. A gente vai falar agora nela, tá? Ah, tá. Pensei que eu tinha anotado aqui errado. Desculpa. Não. Por enquanto, a única membrana que eu apresentei para vocês foi a timpânica. Mas a outra, já estou falando dela, e a outra ela vai estar aqui, ó, nesse osso que forma essa estrutura em caracol. Eu vou falar agora. Isso aqui você não disse que tinha um líquido? Tem. O líquido está aqui dentro, ó. Dentro dessa estrutura em caracol. Ah, tá. Vou botar o fone, porque tá chovendo muito aqui em São Paulo, eu não quase não tô ouvindo. Tá. Obrigada. Então agora a gente vai para a orelha média. E agora eu vou mostrar para você, tá? A gente está na orelha média. Então a gente saiu da orelha externa, da orelha, né, que compreende aí o pavilhão auditivo e o canal, o meato acústico externo. E agora a gente vai para uma porção intermediária do sistema auditivo periférico, que é a orelha média. A orelha média, o que ela vai ter? Ela vai ter os ossículos. Os ossículos, na verdade, vão fazer uma comunicação entre o tímpano e, portanto, a orelha externa até a orelha interna. A orelha interna é constituída pelaquela estrutura em caracol. Agora, o contato que esses ossículos têm com a orelha interna é através de uma membrana, que é essa membrana que está aqui, ó. E essa membrana, a gente vai ver que o nome dela é janela oval. Calma. Então, o que vai acontecer? A membrana timpânica vai vibrar todas essas sequências de ossículos, são 3 ossículos, o martelo, o primeiro ossículo, que está preso à membrana timpânica, a bigorna, que é um ossículo intermediário, e o último ossículo desse sistema é a bigorna. O estribo da bigorna está sob a membrana, que é chamada de janela oval. Então, a membrana timpânica vai vibrar, vai conseguir vibrar essa cadeia de ossículos, e aí o estribo ele vai avançar a janela oval para frente, e depois, quando ele retrair, ele traz de volta essa janela oval. Então, lá dentro do ouvido interno, nós vamos ter deslocamento de líquido. Mas, por enquanto, a gente vai focar aqui na orelha média. Qual a importância dos ossículos? Se não tivesse ossículos, haveria a propagação das ondas sonoras? Sim, haveria. Haveria a propagação. Só que essa propagação chegaria aqui do outro lado em todos esses pontos. E chegando em todos esses pontos, nós vamos ter uma dissipação dessa energia. Agora, quando ela chega num só ponto, que é a janela oval, nós estamos concentrando toda a energia que foi captada pelo tímpano para que ela venha a ser incidida aqui nesse local, ou seja, nesse ponto.
Isso é importantíssimo, porque o que você vai mover lá dentro é líquido, é uma massa de líquido que vai ser movida. E aí a gente consegue compreender que mover uma massa de ar é muito mais fácil do que mover uma massa de líquido, de mesmo volume, tá? O líquido é menos compressível do que o ar. Então veja, quais são as funções da orelha média? A primeira função da orelha média é conduzir essas ondas mecânicas captadas, certo? Até um ponto determinado no ouvido interno, intensificando assim essa energia, conservando o máximo dessa energia. Segundo, a gente vai ver que essa cadeia de ossículos funciona como uma alavanca. Então, além de conduzir as ondas sonoras, vai amplificar a intensidade dessas ondas sonoras. Ou seja, o impacto na janela oval vai ser muito maior do que o impacto que essas ondas tiveram na membrana timpânica. Depois, nós vamos ver que a orelha média ela tem a função de regular a pressão. A pressão entre a orelha média e a orelha externa. A orelha externa nós temos ar. A orelha média também é preenchida por ar. Por que tem que haver um equilíbrio de pressão? Porque se não tiver um equilíbrio de pressão, nós podemos ter o rompimento da membrana timpânica. Eu vou explicar. Ó, a massa de ar ou qualquer fluido vai sair de um ambiente de maior pressão para um ambiente de menor pressão, tá? Então, por exemplo, você vai encher um balão. Você vai exercer uma pressão aumentada ali na entrada da bola. E aí a sua boca está cheia de ar. Ou seja, você vai forçar a entrada de ar. Como você está exercendo pressão e ali dentro da bola a pressão é quase zero, o que você vai fazer? O ar vai se deslocar da sua boca, porque com a bochecha você está pressionando o ar. Você criou aqui um ambiente de alta pressão para dentro da bola, que é um ambiente de baixa pressão. Então, os fluidos, ar, água, por exemplo, eles vão sempre deslocar de um ambiente de alta pressão para um ambiente de baixa pressão. Com isso em mente, olha só, se nós tivermos baixa pressão na orelha média pela saída do ar, o que vai acontecer? Nós temos aqui alta pressão no ar do meato acústico externo, vai forçar a membrana timpânica a entrar para a orelha média. Ou seja, eu vou ter um abaulamento do tímpano para dentro da orelha média. Dependendo da pressão, pode romper o tímpano. E o contrário também. Se eu estou num ambiente de baixa pressão externa, por exemplo, estou subindo altas altitudes, estou dentro de um avião, à medida que eu estou subindo, o ambiente externo está ficando com pressão baixa. Aí a pressão que está aqui dentro ela vai ser maior do que a pressão externa. Ou seja, o tímpano agora ele vai sofrer um abaulamento em direção ao meato acústico externo. Isso tem que ser equilibrado, senão rompe e, além disso, você dificulta o movimento da cadeia de ossículos e aí você prejudica a audição, tá? Como isso acontece? Existe aqui um ducto que é chamado de tuba de Eustáquio, tá? E essa tuba, ela vai fazer contato com a faringe. Então, na verdade, eu posso deslocar ar. Se eu engulo, por exemplo, o ar pode entrar na orelha média e, ao mesmo tempo, quando eu bocejo, o ar pode sair da orelha média. Então, eu tenho esses artifícios de engolir e também de bocejar para regular a presença de ar aqui dentro da orelha média e equilibrar a pressão do ar dentro da orelha média com o ar que está aqui no meato acústico externo. Além disso, pode existir secreções, água que entrou, isso tudo pode ser recolhido por essa tuba e com isso tem aqui um sistema de limpeza da orelha média, impedindo que haja aí uma infecção em nível de orelha média, tá? Bom, mas a função principal em termos de audição é justamente essa: conduzir essas ondas mecânicas provocadas aqui pela vibração do tímpano até a janela oval,
que é uma membrana que tem aqui no osso do ouvido interno. Mas não só conduzir, amplificar, aumentar a intensidade. Então aqui a orelha média ela vai fazer o que a gente chama de casamento de impedâncias, casamento de resistências. A resistência do ar é menor do que a resistência do líquido. Então, para mover essa massa de líquido que tem ali dentro, a energia mecânica que vai incidir aqui na janela oval tem que ser elevada. E aí essa cadeia de ossículos ela tem um sistema que a gente vai ver, vai aumentar aí essa intensidade. Tá? Bom, então aqui a regulação da pressão, rapidamente. Quando a gente está decolando, nós vamos ter cada vez mais, no meato acústico externo, a presença do ar com a pressão menor do que o ar que está contido na orelha média. Com isso, o tímpano ele tende a sofrer um abaulamento para a cavidade do meato acústico externo, perdão. E aí o que acontece? O ar tem que sair. Esse ar vai ter que sair da orelha média para que a pressão aqui venha se igualar à pressão externa. Por outro lado, quando o avião está descendo, a pressão atmosférica ela vai aumentando. E aí o nosso ar que está aqui dentro do meato acústico externo é contínuo com o ar da atmosfera. Então a pressão também vai aumentando. Com isso, nós precisamos de que o ar entre na orelha média para que haja um aumento da pressão e venha se equilibrar com a pressão do ar que está aqui no meato acústico externo. Então, nós temos aqui o abaulamento, por exemplo, para dentro da orelha média, causado pelo aumento da pressão atmosférica, que ocorre, por exemplo, na descida do avião, e ali eu vou ter que tem que haver um aumento da pressão do ar na cavidade da orelha média, tá? A gente vai ver que existem algumas doenças que podem vedar esse ducto aqui, e vedando esse ducto, que é chamado de tuba auditiva, tuba de Eustáquio, vedando esse tubo, nós vamos ter dificuldade, pode lesar aí a membrana timpânica. Há alguma pergunta? Aliás, a vedação... Oi, pode falar. Não tem pergunta não. Tá. A vedação pode ser por um tumor, pode ser por N motivos. Resfriado, enfim. Porque... Oi? Agora me surgiu uma pergunta. Pode falar. Eu fui fazer o exame de acuidade auditiva e aí na hora, né, eu fiz com a fono, foi tudo bem. Mas o otorrino identificou que o meu ouvido tinha um pouquinho de... Não é cera. Ela falou que é uma descamação que ocorre dentro do ouvido e vai caindo profundo. Inclusive, ela jogou um monte de água e ainda sinto dor, pra você ter noção. Aí tem que colocar um remédio, que ela mandou botar Ferumin durante 7 dias, para ver se depois voltar lá, para poder ver se consegue tirar. É o que você está explicando, essa descamação, é isso? Aí no caso aí do cerumen, ele tá aqui, ó, no meato acústico externo. A gente vai ver na aula de patologia auditiva que o cerumen, ele concentra-se é natural, tá? E ele pode ficar endurecido, compactado. E quando ele está endurecido, compactado, isso pode prejudicar a condução das ondas sonoras pelo meato acústico externo. Então existe. E descamação porque aqui é uma pele. Então, naturalmente, nós temos descamação da pele. E aí, as células mortas epiteliais, juntamente com esse cerume, vai criar um material, e esse material ele pode estar obstruindo aí a passagem do som, enfim. Ou não, está no início, e aí ela quer remover preventivamente. Isso, mas ela falou que no futuro, se não tirar, por exemplo, isso causa muito, a gente que é mãe, a gente nunca ouve falar, né? Não pode limpar o ouvido com cotonete, que aí vai empurrando para dentro. Até então a gente não sabia e vai fazendo essa vida inteira. Uhum. E ela falou que de repente é consequência disso, que a maioria das pessoas não sabe. Sim. O cotonete é uma invenção interessante, porque todo mundo compra, né? E ao mesmo tempo a pessoa está introduzindo cada vez mais a cera em direção ao tímpano. Eu vou falar isso também nessa aula, tá? Ok, obrigada.
Bom, Esse negócio aí eu já gostei. Eu viajei de avião, senti pressão mesmo no ouvido. aí você leva um chicletinho, e aí isso ajuda bastante a regular essas pressões aí. Bom, agora vem uma parte mais complicada, um pouquinho mais difícil, mas é rápido, tá? Não vai ser assim com profundidade. Veja bem, nós temos aqui a cadeia de ossículos. Essa cadeia ela vai iniciar com o martelo. Depois nós vamos ter a bigorna. Lembrando que o martelo ele começa onde está a minha seta. E aí ele vai ter esse braço do martelo. E esse braço do martelo é que vai fazer contato com a bigorna. E a bigorna, por sua vez, ela tem essa estrutura e tem outro braço, tá? E esse outro braço está conectado com o estribo. Então veja bem, se nós olharmos aqui o desenho, nós vamos perceber o seguinte: a força, ela vai ser aplicada na base do martelo. E essa força ela vai se propagar até chegar na base do estribo. Então nós vamos ter aqui, primeiro, um aumento da pressão da intensidade sonora na base do estribo por um mecanismo que é um mecanismo de... Me fugiu o nome, só um minutinho, pessoal. Nossa, me fugiu o nome. Hidráulico. Tá, sistema hidráulico, tá? Nós vamos ter aqui um aumento dessa intensidade por uma questão de sistema hidráulico. Vamos lá, olha só. Nós temos o seguinte, que a pressão, na verdade, ela é uma relação entre a força e a área. Ou seja, quando eu aplico pressão no determinado ponto, o que eu tenho que considerar? Primeiro, a força que eu estou aplicando. Segundo, a área que está sendo ali da superfície incidida essa força. Então a gente pode perceber o seguinte: se nós tentarmos andar na neve, o que vai acontecer? Nós vamos afundar. Nós estamos ali aplicando uma força numa área, só que a gente vai entender que a força que a gente está aplicando, ela está sendo aplicada numa área reduzida. Então, se vocês olharem aqui essa fórmula, a pressão é igual à força dividida pela área. Quanto maior a área, menor é a pressão. Mas quanto menor a área, maior é a pressão. Então, se eu ando na neve descalço, por exemplo, eu tenho uma superfície de contato bastante reduzida. Ou seja, a pressão naquela superfície vai ser muito aumentada e por isso que eu vou afundar. Agora, se eu coloco uma sapatilha maior, por exemplo, se eu vou andar e coloco ali no meu pé uma raquete amarrada, essa raquete ela aumenta a superfície, ela aumenta a área de contato. A força é a mesma, mas a área de contato ela é maior. Então eu vou ter o quê? A área aumentada diminui a pressão. Então a gente precisa entender que a pressão ela está relacionada com a força e a área. Na verdade, ela é uma relação, uma divisão entre a força e a área. Quanto maior a força, maior a pressão. Quanto maior a força... Só um minutinho, pessoal. Daniel. Fecha aí para os cachorros não entrar. Estou dando aula. Bom, então vamos lá. Se eu coloco uma raquete no meu pé, o que é que eu vou ter? Eu vou aumentar a área de contato, a força é a mesma, a força é o meu peso. Então eu vou ter o meu peso distribuído ali numa área maior. E aí eu vou diminuir a pressão naquela área. Olha aqui, nós temos um sistema martelo-prego. Por que o prego consegue perfurar essa madeira? Porque a área de contato é muito pequenininha. Então, na medida que eu vou lá e aplico uma força na cabeça do prego, a pressão desse prego nessa área é tão grande que acaba perfurando aquela madeira. Até aí vocês entenderam? Tá. Agora olha só, eu falei para vocês que existem duas membranas de contato
dessa cadeia de ossículos. A membrana timpânica e a membrana que é chamada de janela oval, tá? A gente tem na membrana timpânica, ela está conectada com o martelo. Já que na janela oval, nós temos o contato com o estribo. Então, veja, nós temos duas membranas interconectadas. A intensidade sonora que vem do ar, ela vai exercer uma pressão X na membrana timpânica. Por sua vez, essa força ela vai se propagar na cadeia de ossículos e vai incidir uma pressão na janela oval. E aí eu disse para vocês que essa pressão ela é uma relação entre força e área. É muito fácil a gente olhar aqui que a área do tímpano é muito maior do que a área da janela oval. Então, a gente pode fazer uma relação de pressão. A pressão incidida aqui na janela oval, ela vai ser resultante dessa fórmula aqui. Olha só, pressão timpânica dividido pela pressão da janela oval. E aí eu vou aplicar a fórmula. A força que incide na área da membrana timpânica sobre a força que incide na área da janela oval. A gente sabe que a área aí do tímpano em relação à janela oval é de 17 a 21 vezes maior. Isso significa dizer o seguinte, aplicando essa fórmula aqui, a pressão que chega aqui na janela oval é 17 a 21 vezes maior do que a pressão que chega na membrana timpânica, sendo que a fonte é a mesma. Ou seja, se vocês olharem, a fonte sonora que chegou aqui agora, ela vai ser amplificada 17 a 21 vezes. Por quê? Porque a relação de área entre a membrana timpânica e a janela oval é 17 a 21 vezes menor. A força é a mesma, mas a área é menor. Com isso, a pressão aumenta. Então, eu tenho aqui um aumento da pressão por um simples sistema hidráulico. Ou seja, esse sistema hidráulico ele é estabelecido pela conexão dessas duas membranas através dessa cadeia de ossículos. Deu para entender o conceito disso, gente? Professor, eu confesso que não entendi muito bem essa parte de agora, não. Tá. Eu entendi o exemplo, mas chegou nessa parte. Olha só. Também fiquei um pouquinho enrolada. Então vamos lá. A área do tímpano tá aqui, ó, 55 milímetros quadrados. A área da janela oval, 3,2 milímetros quadrados. Divide isso aqui. Se eu pegar 55 e dividir por 3,2, vai dar 17 vezes. Ou seja, o tímpano é 17 vezes maior do que a janela oval. Ou a área da janela oval é 17 vezes menor do que a área do tímpano, tá? O que eu disse para vocês até agora, que pressão é uma relação entre força e área. A pressão vai ser a força dividida pela área. Ponto. Ora, nós temos uma força chegando na membrana timpânica. A força que chega na membrana timpânica, ela é uma força que vem com a intensidade das ondas sonoras que chegaram na membrana timpânica. Essa força, ela vai ser conduzida até a janela oval. Só que a janela oval, tem uma área muito menor do que a área timpânica. Ou seja, se a gente voltar aqui na fórmula, quanto menor a área, maior é a pressão. Então, a força, quando chega aqui na janela oval, ela sofreu um aumento. Ela sofreu um aumento, por quê? Porque a área de superfície que ela vai ser incidida é muito pequena. Então, ela vai chegar ali com uma força, com a pressão amplificada. Deu para entender isso, gente? Se vocês olharem, qual é a lógica dessa relação? Primeiro, a fórmula pressão, ela é igual a força dividida pela área.
tá? Força dividida pela área. Só que nós temos aqui um sistema integrado. Eu não vou só considerar a pressão, o cálculo da pressão incidente na membrana timpânica. Qual seria o cálculo da pressão incidente na membrana timpânica? Força da intensidade sonora dividido pela área do tímpano, certo? Qual seria a pressão incidida na janela oval? A força dessa onda que se propagou pelos ossículos dividido pela área da janela oval. São sistemas independentes. Mas eu quero entender o quanto essa força é amplificada. Para eu entender o quanto essa força foi amplificada, ou quanto essa pressão foi amplificada, eu vou pegar a pressão do tímpano, ou seja, a pressão com a qual nós temos ali, com que essas ondas sonoras elas atingem o tímpano, e vou dividir pela pressão com a qual essas ondas mecânicas sendo conduzidas pelos ossículos atingem a janela oval. Então foi isso que ele fez, ó. Pressão timpânica dividido pela pressão da janela oval. Como vai ser isso? Vai ser a força da intensidade sonora que vai incidir sobre o tímpano dividido pela área timpânica, dividido pela força que foi incidente aqui na janela oval, que por sua vez está dividido pela área da janela oval. Essa é a fórmula. Só que a única informação que eu estou dando para vocês aqui é o seguinte, que a área do tímpano ela é o quê? 17 vezes menor do que a área da janela oval. Então eu vou dizer o seguinte, ó, a força, que eu não sei, dividido por de 17 a 21 vezes a área da janela oval. A área do tímpano é igual a 21 vezes a área da janela oval. Agora, o que ele fez? Ele tem uma informação e ele vai calcular o quanto essa pressão ela é aumentada em relação à pressão timpânica. Se eu aplicar essa fórmula aqui, eu vou chegar nisso aqui, ó. Pressão da janela oval, ou seja, a pressão com que a força atinge essa área, que é a janela oval, ela é 17 a 21 vezes maior do que a pressão com que a força da intensidade sonora atingiu o tímpano. Qual o significado disso? A amplificação dessa força é importante, melhor dizendo, a amplificação dessa pressão é importante para mover a massa de líquido que tem aqui dentro do ouvido interno. Deu para entender, pessoal? Mais ou menos deu sim. Tá. Depois eu volto a explicar, então. Porque tem outra coisa física aí acontecendo, tá? A audição, ela é puramente física, tá? A audição é um pouco complicado. Mas isso aqui vocês podem ficar tranquilos. Olha só. Vamos lá. Uma gangorra. Uma gangorra. E aí o que acontece numa gangorra? Você tem um ponto de fixação, certo? E você tem aqui 2 lugares onde as pessoas vão sentar. Só que essas cadeiras onde as pessoas sentam, elas estão separadas a uma certa distância desse ponto de apoio. Então, na verdade, quando alguém senta aqui, o que vai acontecer do outro lado se não tiver ninguém? Vai levantar. A pessoa fica embaixo. A pessoa fica sentada embaixo. Sim. Do outro lado levanta. Isso, o outro lado levanta. Perfeito. Então, olha só. Essa força aqui dessa pessoa que sentou aqui em primeiro lugar, em primeiro, ela sentou aqui. Essa força vai ser chamada de força potente. Se não tiver nenhuma resistência do outro lado, nós vamos ter essa situação que você falou. Essa pessoa que sentou, ela vai abaixar e do outro lado a gangorra vai estar completamente levantada. Agora, preste atenção numa coisa. Se a outra pessoa sentar aqui, na medida que eu forço esse braço da gangorra para baixo, teoricamente, do outro lado, a pessoa deveria o quê? Levantar, certo?
Isso é um sistema de alavanca. Isso é um sistema de alavanca. E existe uma relação. Se eu tenho a força, que é chamada de força potente, é a força que foi introduzida nesse braço, e a distância desse braço, do ponto onde a pessoa sentou até o ponto fixo, e eu tenho a distância do outro braço, eu posso calcular a força do outro lado que está oferecendo resistência para deslocamento aqui desse braço no sentido dele elevar. É uma fórmula simples. Então, a força potente, que é chamada de força 1, sobre a força resistente, que é o outro lado onde a outra pessoa vai sentar, ela é igual à distância do braço onde foi aplicada a força 1 sobre a distância do braço onde eu tenho a força resistente. Essa é a fórmula, é uma regra de proporção aqui, tá? E aí o que eu vou ter? Como é que eu posso transportar isso para a questão aqui dos ossículos? Vamos lá. Eu tenho a força do tímpano, que vai movimentar o martelo. Essa vai ser a força potente. Todo mundo consegue entender que tudo começa pela vibração do tímpano, concorda? Sim. E aí o objetivo é fazer o quê? Deslocar a janela oval. Só que a janela oval ela tem um líquido. Então a força resistente é a janela oval. A força potente é a força que incide aqui no tímpano. Então agora a gente pode ir para a fórmula. Qual é a fórmula? A fórmula é a força potente, que é a força com que a intensidade sonora atinge o tímpano, tá? Dividido pela força resistente, que é a força necessária para movimentar o líquido do outro lado, que é igual à distância 1. Que distância 1 é essa? O braço do martelo, dividido pela distância 2. Que distância 2 é essa? O braço da bigorna, porque o que está oferecendo a resistência é o estribo. Então, a distância do braço do martelo é 1,3 milímetro. A distância do braço da bigorna é 1 milímetro. Substituindo tudo isso, eu vou ter o seguinte. A força de resistência, que é a força 2, ela é igual a 1,3 vezes maior do que a força 1. Ou seja, se vocês olharem esse sistema aqui, o que esse sistema está mostrando? Que o braço do martelo é maior do que o braço da bigorna. A força que incide aqui no martelo, que é a força potente, ela vai movimentar do outro lado um braço menor. Com isso, eu tenho um sistema de amplificação de forças. Ou seja, a força ali de resistência, ela vai ser aumentada em 1,3 vezes a força do tímpano. Ou seja, eu tenho dois fatores de amplificação de força. Um que se dá pelo sistema hidráulico, onde a pressão é aumentada cerca de 17 vezes, e o outro é por essa questão de alavanca, pelo fato da distância ali do braço da bigorna, onde eu vou ter a força resistente, ser menor do que o braço do martelo. Ou seja, esse sistema de alavanca e o sistema hidráulico amplifica a força de incidência na janela oval em relação à força que incidiu no tímpano, e isso faz com que haja ali a capacidade de mover a massa de água que está lá dentro do ouvido interno. Então, a orelha média, pelo sistema ossicular, ela promove o que se chama de casamento de impedância, casamento de resistência. Ali no tímpano está movendo massa de ar. Ali dentro da orelha interna, massa de água. A resistência é maior. Só que a força que vai incidir na janela oval, ela vai ser aumentada tanto por esse sistema de alavanca quanto pelo sistema de hidráulico. O que vocês precisam saber é que a força que vai ser incidida na janela oval, ela vai ser aumentada para mover a massa de água dentro do ouvido interno.
e quais são os mecanismos que promovem esse aumento. Porque esse sistema de ossículos funciona como uma alavanca, onde o braço que incide a força de resistência é menor do que o braço onde está a força potente, com isso amplifica a força que vai ser incidida lá na janela oval, e também pelo sistema hidráulico, porque a área onde a força vai ser incidida, onde a pressão vai ser incidida, é menor em relação àquela primeira que foi a área correspondente à membrana timpânica. E aí, pessoal? Estão assustados? Como é que está a situação? Agora minha matéria está avançada, hein? Vou escrevendo, as observações que você vai fazendo. Tá complicadinho. Mas essa aula vai ficar disponível para vocês vão poder revisitar, tá bom? E o e uma coisa que eu aconselho a vocês, eu já vou colocar o questionário também dessa matéria, para vocês pegarem o PDF e, à medida que vocês forem estudando e lendo, responder as perguntas, tá? A pergunta ela vai estar na ordem da apresentação. Então, não precisa vir lá na frente, lá atrás, não. Ela vai estar na ordem da apresentação para facilitar a vida de vocês. Bom, professor, obrigada. Nada. São 5h04, né? Então a gente vai encerrar a aula. Na próxima aula eu vou falar da última função da orelha média, que é evitar que sons intensos venham causar lesões aqui no ouvido interno, tá? Mas eu deixo para a próxima aula.